Prepare seu bolso, meu amigo e minha amiga, porque viver no Brasil não é tarefa fácil. Você sabe muito bem que a gente tem aumento de preço em tudo quanto é coisa e a gente vai ter aumento de preço na gasolina e talvez a gente tenha mais um aumento de preço, além desse que eu vou mencionar nesse vídeo aqui, talvez tenha mais um. Então fica até o final do vídeo para compreender todos os detalhes e como isso que acaba te impactando, e também vou trazer aqui alguns pontos em relação ao que acabou acontecendo ontem. O mercado despencou, mercado americano especificamente, né, as ações de tecnologia, por conta da DeepSeek, e a gente vai entender as nuances disso, se há oportunidade no mercado americano ainda, o que a gente pode fazer e como é que fica em relação à Nvidia. Será que é furada agora? Vale a pena investir? Não vale? Fica comigo até o final do vídeo. Se tu está chegando aqui pela primeira vez, prazer, meu nome é Felipe, eu sou analista CNPI, e já se inscreva aí no canal para ficar sempre bem informado. É só apertar no botãozinho vermelho que está aí abaixo da sua tela e já deixa um dedo like também, aí já está se inscrevendo, já deixa um dedo like para fortalecer cada vez mais aqui, tá? Então o que acaba acontecendo, pessoal? A gente tem a gasolina sofrendo um aumento de preço aqui. Então o que a gente tem é o seguinte, cara, a gente tem a gasolina aqui agora em praticamente 1,37 o litro, né? Esse aqui é o custo para o posto, né? Então o posto tem esse custo aqui especificamente de 1,37 o litro, e ela vai passar para 1,47 o litro, tá? Então tu vai ter um aumento de preço aí logo em breve, agora no dia 1 de fevereiro, já vai ter esse aumento aqui no sábado, tá? E o diesel, ele vai passar de 1,6 por litro para 1,12 por litro, tá? E a gente tem uma questão aqui que o preço pode aumentar ainda mais, porque a gente tem uma defasagem nos preços aqui. Conforme a gente vê que pela Abicom, o preço dos combustíveis estão defasados no Brasil, né? Estão defasados aqui no Brasil em relação aos valores internacionais. Então, para quem acompanha um pouco mais aí em relação a tudo isso, né? Antigamente, antes do Lula assumir, na verdade foi feito lá pelo Michel Temer, acabou instituindo o PPI, que é o preço paridade internacional, né? Que acaba levando em consideração a commodity do petróleo e também a variação do dólar. Então, à medida que aumenta a commodity e o dólar aumenta, esse preço era repassado diretamente ao lojista, que repassava para a população, né? Então, o Lula acabou com isso dali, agora tem outras políticas dentro da Petrobras para poder fazer esse repasse, então eles têm maior autonomia para dar uma segurada em relação a isso e não repassar esse aumento para os postos, né? Então é possível dar uma segurada nisso. Então a gente acaba percebendo aqui que esses preços aí, eles estão sendo segurados aí desde julho do ano passado, foi a última vez que teve algum tipo de reajuste nesse sentido. E a gente percebe aí que a gasolina, ela estaria com uma defasagem de 0,23 abaixo do preço internacional, tá? E então a gente provavelmente vai ver em algum momento aí algum tipo de repasse pela Petrobras. Então a gente teve aqui esse ponto aqui de aumento de preço, tá? Lembrando que isso daqui, pessoal, ele se deu por conta de ICMS. Então antes que a gente fale aí mal do nosso amigo Nine, né, o presidente nosso do amor aqui, né? Os estados estão pegando a manha com o governo de querer tributar cada vez mais, né? E eles também querem dar uma mordidinha, né? Então isso aqui foi por conta de estados, tá? E provavelmente logo em breve a gente veja a Petrobras também aí fazendo algum repasse de preço. Vamos acompanhar, e a gente percebe também que no ano passado, né, o preço da gasolina subiu 8,38%, cara. É absurdo isso aqui. Então a gente percebe que a gasolina é um insumo muito importante, porque é através dela que há todo o meio de transporte, tudo mais. Então existe um efeito em cascata, né? Então aumenta o preço de praticamente tudo aí que tu acaba consumindo no teu dia a dia. E uma forma de se proteger em relação a isso, cara, é dolarizando, né, cara? Então percebe aqui que o estudo da FGV mostra o dólar em relação a NTNBs, né, que é um investimento aqui do Brasil para a gente poder se proteger em relação à inflação. Então a gente vai ter aqui a inflação, que é o IPCA, mais uma taxa. Então hoje a taxa está bastante elevada, acima aí de 7,4%, mais ou menos, dependendo do prazo que tu tem para esse investimento, que é uma taxa muito boa, tá? Então, para fazer marcação a mercado aqui, cara, isso aqui é sensacional. Então é importante que você entenda sobre marcação a mercado. Mas para simplesmente se proteger em relação à inflação do Brasil, o FGV está mostrando para a gente aqui, cara, que a gente teve nos últimos 5 anos o dólar sendo um instrumento muito mais efetivo. Nos últimos 5 anos a gente teve aqui um ganho de 33,9%, enquanto o IPCA teve um rendimento de 31,1%.
né? Agora, se a gente olha numa janela de 10 anos, o rendimento do dólar, simplesmente alocar em dólar, sem investir em nada, tá? Se a gente investe mesmo, porra, aí dispara. E tem investimento em renda fixa também em dólar, em dólar, né? Então a gente pode comprar bonds até de emissores brasileiros, como do Itaú, Petrobras até, tá? Então a gente consegue ter um rendimento fixado em dólar, em moeda forte, né? Então a gente percebe aí que a gente teve um rendimento aí de 131% contra aqui o IPCA 76,3%. E o seguinte, cara, eu preciso te lembrar que a gente está com um processo seletivo para o Investidor Academy, tá? Então, caso você ainda não tenha feito o teu processo seletivo, aponta o teu celular aqui para a tela ou clica no botão aqui embaixo para que você possa ter acesso a todo o nosso ecossistema de investimentos, tá? Até coloquei uma imagem aqui do lado para você ter uma ideia de como é que funciona. Então aqui dentro você está olhando somente para um dos nossos treinamentos aqui, que é o Dollar Academy, tá? Então aqui você vai aprender a investir em dólar partindo do zero, aprender todo o fundamento inicial, como alocar lá no exterior, como abrir conta, como fazer a tua remessa. Aqui também a gente tem o Notorious Capital, tá? Que é outra aba, é outro benefício que vocês têm, que você não precisa ter mais de 2 milhões aplicados para poder ter vários benefícios, tanto lá na XP, na Avenue, com redução de spread para poder enviar dinheiro para dólar, com redução de corretagem. Então tem vários benefícios que somente a gente consegue fornecer para os nossos clientes, porque a gente também é um escritório de consultoria. Então para quem tem mais de 500 mil reais investidos e quer ter um consultor, também pode contar com a gente especificamente. E como a gente tem esses benefícios para os nossos clientes alta renda, a gente libera para todo mundo que entra dentro do nosso ecossistema também. Então é um benefício, cara, fundamental aí e um diferencial bastante grande que a gente acaba tendo. Então vocês têm todo o ecossistema aqui para aprender a investir, benefícios para poder investir com uma taxa mais atrativa, tanto com investimento de renda fixa com valor mais atrativo, tanto para poder enviar para o exterior com desconto em relação ao custo de spread. E aqui a gente também tem recomendações. Então aqui a gente tem a Notorious Internacional, tem a Notorious Ações, onde a gente traz recomendações para que vocês possam investir com maior confiança, tá? Então caso você queira fazer parte aqui do Investidor Academy, entra aqui, ó, só apontar o teu celular aqui para esse QR Code ou clicar aqui embaixo, entrar no processo seletivo, porque não é todo mundo que vai ter acesso aqui, não é simplesmente querer pagar, tá? Você precisa passar no processo seletivo para aí sim conseguir entrar no Investidor Academy, beleza, pessoal? Então, continuando aqui, tá? Eu quero trazer aqui um ponto importante em relação à dolarização, né? Porque por vezes você pode se deparar com o seguinte: pô, mas o dólar ele sobe e tudo mais, mas teve esse momento aqui, ó, que ele caiu muito, né? Então, pô, lá de 2003 até aqui meados de 2012, não, em 2012, no comecinho de 2012, né, a gente viu o dólar caindo bastante, né? Então foram aí 9 anos caindo. Então, o que acabou acontecendo nesse período? Porque foi um período muito específico da nossa economia, né? A gente estava com o momento das commodities explodindo, né? Então foi conhecido o período boom das commodities, onde o Brasil, como um exportador nato, se beneficiou muito disso aqui. Então a gente via, cara, depois pesquisa o preço das commodities, cara, o preço das commodities explodindo, recordes históricos, muito impulsionado por conta de quem? Da China. A China estava em franco crescimento, crescendo 2 dígitos por ano, absurdo, investindo muito forte em infraestrutura, a gente mandando muito minério de ferro, exportando também muitos grãos. Então a gente é o celeiro do mundo aí para poder fazer exportações e a gente acabou surfando essa onda, as empresas brasileiras se beneficiaram muito com isso e a economia de modo geral. Então, um fluxo maior de dólares entrando aqui na nossa economia joga a pressão de dólar beneficiando a nossa moeda. Então o real se valorizou nesse período. E além disso, a gente também teve a crise americana, né? Uma crise muito forte no setor imobiliário americano, fazendo com que o porto seguro do mundo, que é o dólar, nesse momento estivesse fragilizado, enquanto a economia brasileira estava bombando de uma forma nunca antes vista, né? Então isso trouxe muito recurso aqui para o Brasil, fortalecendo a nossa moeda. Porém, quando a gente olha aqui outros períodos, né, a gente percebe que qualquer outro espectro aqui que a gente procure, a gente vai perceber que em todos os momentos o dólar sempre ganha em relação ao real, né? Tanto daqui para trás, né, a gente percebe que o dólar está sempre ganhando do real, né? Esse momento aqui acaba sendo
uma exceção à regra e é um cenário muito difícil de acontecer de novo. Economia americana passando por uma crise de tal modo que muitos acreditavam que era o fim do capitalismo, né? Então foi uma crise assim, ó, severa. Recomendo que você assista ao filme A Grande Aposta, tá? Que retrata o que acabou acontecendo naquele momento lá. E em paralelo a isso, o Brasil em um cenário único, né? Dificilmente vai ver algo acontecendo de novo assim aqui no Brasil, tá? Então a probabilidade maior é que o dólar se valorize sempre em relação ao real, mesmo que a gente veja que de forma curto prazista, né, o dólar caindo, depois aumentando e tudo mais, né? Ficar fazendo esse tipo de stock picking, né? Ficar selecionando ali o dólar para comprar quando cair 1%, quando cair 1% eu compro. Cara, isso aqui não acaba sendo uma estratégia interessante a longo prazo, tá? Vale muito mais a pena você comprar de forma recorrente e investir bons ativos lá fora. A gente já vai ver alguns ativos que são interessantes lá para a gente poder começar a estudar, tá? Não é para comprar o que eu for trazer aqui. Se tu comprar e exatamente o que eu tô falando aqui sem ter uma análise aprofundada, tu tá fazendo cagada, tá? Então, cair um pouquinho já vai ficar nervoso, vai vender com prejuízo. Então, toma cuidado aí, não é para ficar seguindo diquinha quente, tá? Isso aqui é uma sugestão para que tu possa estudar de forma mais aprofundada os ativos, tá? E outro ponto aqui também, né? Agora a gente olha o Ibovespa dolarizado, né? A gente percebe que passando lá 2012, esse momento aqui, né? Que esse momento aqui foi sensacional. O Ibovespa subiu pra caramba. Só que quando a gente olha dolarizado, a gente percebe justamente o contrário, né? Então daqui em diante, né? De 2012 para frente, a gente percebe que dolarizado a gente perdeu 68% em dólar, né? A nossa bolsa, apesar de nominalmente estar subindo, a gente acabou perdendo valor em dólar. Então isso aqui é bem complicado e desde lá desse período a gente não retomou o topo histórico que foi lá em 2008, tá? Nesse patamar aqui, ó, a gente não retorna. Então faz aí quanto tempo, cara? Nós estamos em 2025, comecinho, menos 2008. A gente tem aí 17 anos que a gente não retoma para lá. Então qual é a probabilidade da gente mudar o nosso curso de uma forma drástica e, porra, dólar despencar de uma maneira absurda, Brasil começar a decolar? Cara, é muito baixo. É por isso que a gente precisa diversificar o nosso patrimônio, tá? Sempre bato nessa tecla aqui. Não é para ficar 100% exposto lá fora, mas também não é para ficar 100% exposto aqui no Brasil, tá? Então, outro ponto agora, né? Então, mercado americano já era com a DeepSeek. Então, pô, a DeepSeek derrubou o mercado americano, onde a gente viu aqui, né? As empresas de tecnologia sofreram bastante. E eu quero te dizer, cara, que na Bolsa Americana a gente tem uma cacetada de empresas para investir. Não tem só a Amazon, Nvidia, Microsoft, Apple. Não tem só essas empresas, cara. Pô, isso aí é o óbvio, né? Todo brasileiro olha, acha que só dá para investir nessas empresas. Tem mais de 5 mil empresas lá, cara. Tem uma cacetada de empresas em diversos setores. Então eu trouxe algumas empresas aqui de outros setores que não são de tecnologia que têm crescido muito, tá? Então, por exemplo, trouxe aqui embaixo o resultado de algumas, tá? Então vamos dar uma olhada nessa aqui, ó. Qual será que é essa empresa aqui? 2015 ela teve um lucro de 313 milhões de dólares, né? E cresce ano após ano. Teve o Covid aqui, né? 2021, lembra que teve o Covid? Olha só, o lucro líquido dela aumentou no Covid. Que loucura, hein? A gente percebe que 2022 também tinha Covid, o lucro dela aumentou, né? 2023 aumentou, esse ano aumentou também. Loucura, né, cara? Baita empresa aqui para poder investir, não tem nada a ver especificamente com inteligência artificial, nada disso. Essa empresa que a gente está falando aqui é a Ferrari, cara. A gente consegue investir na Ferrari pelo mercado americano, porque o mercado americano dá acesso aos mercados globais e especificamente a Ferrari abriu o seu capital na Bolsa Americana, então a gente vai investir nela através do mercado americano. Mas a gente consegue investir em várias empresas através do mercado americano, através das ADRs, tá? Mas isso aí é papo para outro vídeo. Outra empresa que a gente tem aqui, mas antes de eu falar qual que é a próxima empresa, cara, deixa um dedo like aí, cara. Se tu tá aqui até agora e não deixou o dedo like, tu é maluco. Porra, deixa o dedo like aí e se inscreve no canal. Beleza, pessoal? Então vamos seguir aqui. A outra empresa que tem crescido e não é do setor de IA é essa daqui, né? A gente percebe que a receita dela pulou de 2016 para esse ano de 118 milhões de dólares para 258 milhões de dólares, então um crescimento bastante expressivo. Lucro crescendo bastante também, né? 2.3, 2.6, 3.1, sempre crescendo também, um reloginho essa empresa aqui. E qual que é essa empresa?
Cara, é a Costco. É uma rede de supermercados que tem uma vantagem competitiva bastante grande em relação aos seus pares, que é o seguinte, eles trabalham num sistema de assinatura. Então, tu paga para poder ter acesso a comprar no supermercado. E eles, como são gigantescos, eles conseguem barganhar muito com seus fornecedores e jogar o preço lá para baixo. Então é muito interessante esse modelo aqui. Por vezes alguns produtos que eles vendem, eles tomam até prejuízo, porque eles vendem muito baixo. Então não vale a pena tu ir no Walmart, por exemplo, porque na Costco vai ser muito mais barato. Então para quem mora lá especificamente, compensa demais isso daqui, tá? Então é uma empresa que cresce há décadas, tá? Não é nos últimos 3 anos, é há décadas ela cresce de forma consistente. Outra empresa que eu separei aqui para a gente poder dar uma olhada, tá? É a Visa, tá? Então dá uma olhada na Visa aqui. Ela saiu de um lucro aí de 2020, cara, 2020 para 2024, ela quase dobrou a lucratividade dela, margem líquida absurda, crescendo ano após ano, saindo lá de 36%, foi para 50%, 53%. Cara, isso aqui é uma margem absurda, cara. Tu não encontra isso aqui no Brasil. Tá entendendo o que eu tô falando quando eu falo para poder investir no mercado americano? É outro jogo, meu filho. Aqui tu fica caçando uma empresinha aqui. Pô, essa empresa aqui, ela dá lucro, deu lucro. Qual que é a margem dela? Ah, é 9%. No outro ano, 3%. No outro ano, 1%. Porra, cara, tu tá maluco, cara. Que só tem empresa excelente para a gente poder investir. A gente fica até tonto de quanta empresa que a gente tem para poder alocar no mercado americano, tá? Então é basicamente isso, cara. Nunca aposte contra a América. Famosa frase do Warren Buffett. E eu não vou contra o Warren Buffett não, tá? Então, se eu fosse você, não faria essa aposta contra a América, tá? Os caras são outro patamar. E outro ponto aqui, né, em relação à Nvidia, porque com certeza tem muitas pessoas curiosas em relação a isso, né? Então, ontem, né, Nvidia perdeu quase 600 bilhões de valor de mercado. Então, cara, a empresa agora vai quebrar e tudo mais, né? Então, o que acabou acontecendo? Caiu pra caramba ontem, hoje já subiu 8,82%. Então a empresa aí já está recuperando, não recuperou toda a perda que teve, mas já está recuperando, né? Então, o que acaba acontecendo, tá, pessoal? Alguns pontos aqui para a gente poder destacar em relação a isso. Primeiro ponto que a gente tem, né? A gente tem imagina o seguinte, cara. A gente tem a empresa aqui, imagina que isso aqui é um gráfico que está reto, tá? Então a gente tem a empresa aqui, a Nvidia, tá subindo. Cara, os caras lá que investiram lá atrás, e a gente foi uma das pessoas que recomendou, a gente recomendou a Nvidia para os nossos assinantes em 2022, tá? E a gente recomendou a venda com 900% de lucro. Então, se tu não tá dentro do nosso ecossistema de investimentos, tu é maluco, cara. Clica no botão aí embaixo para entrar no processo seletivo para poder receber as nossas recomendações em tempo real, tá? Então, o cara que entrou lá atrás, ele tá aqui nesse ponto e ele teve aqui 1000% de lucro. Tá? Então, esse cara aqui já tá com 1000% de lucro. Cara, a empresa está subindo, tudo mais, estou mantendo ali, tudo. O que ele está esperando? Ele está esperando uma faísca para poder, cara, agora fudeu, o negócio vai começar a despencar. E aí aparece uma notícia como aquela ali, porra, agora não vai precisar mais dos processadores da Nvidia. Cara, o mercado despenca mesmo, tá? E aí não quero nem saber, não quero avaliar direito o que está acontecendo e tudo mais. Cara, vou botar esse lucro no bolso, depois eu vejo essa parada. Então é isso que acaba acontecendo, tá? Aí depois o mercado se acalma e as coisas retornam à normalidade. E aí a empresa volta a subir novamente, né? E é claro, a gente precisa acompanhar os resultados e tudo mais. Porque outro ponto em relação à Nvidia, porque a gente não aloca nela mais, né? A gente já realizou 900% de lucro, né? Então já botou esse lucro aqui no bolso. E o que a gente vê é o seguinte, cara. O PL dela acaba estando um pouco mais esticado agora. Não que esteja esticado, tem um PL trap aqui. Trap, falei tipo trapper, né? Trap, tá? Então é uma armadilha especificamente aqui em relação ao PL, porque se a gente olha hoje, o preço dela tá por volta aí de 128 dólares, né? Cada ação. O lucro por ação dela hoje está na casa de 2,5. Então se a gente faz a divisão aqui, vamos pegar aqui a calculadora, deixa eu ver se aparece para vocês. Aparece ali, né? 128 dividido por 2,5. Então dá 51. Então o PL dela hoje está na casa de 51, tá? 51 vezes o lucro, isso daqui representa. Tá? Então ainda há uma expectativa embutida aqui de crescimento e tudo mais, né? Mas historicamente, tu olha lá, desde 2019, esse aqui é o menor patamar desde 2019. Então, porra, legal, tá? Parece estar descontado e tudo mais, né? Só que é o seguinte, cara, a gente tem esse risco agora da DeepSeek, que é um risco real, né? Que pode colocar aqui em xeque algumas coisas. Então, a gente olha que a margem
de lucro dela, a margem líquida, né? Ela saiu de 26 para hoje na casa aí de uns 56%, uma parada assim. Tá? Então, cara, a margem de lucro líquido dela tá muito grande, porque ela produz muitos processadores de alta tecnologia, ela coloca o preço que ela quer, porque tá sendo muito demandado. Então, cara, porra, margem tá aumentando, receita aumentando, maravilha. O problema é o seguinte, né, cara? Se há uma redução de volta aí, e tendo em vista aí que a DeepSeek ela pode gerar o mesmo resultado que essas outras empresas estão desenvolvendo, treinando suas IAs e tudo mais, com um custo muito menor, sem precisar de processadores tão avançados assim. Então, a necessidade de processadores da NVIDIA cai, né? E, consequentemente, essa margem aqui dela pode cair também. Então, se essa margem aqui cai pela metade, né, a gente teria aqui um LPA de 1,25. Tá? Então, se a gente tem um EPA de 1,25 e a gente tem aquele mesmo preço lá, 128 dividido por 1,25, a gente vai ter um PL de mais de 100 vezes. Né? Então a gente volta a ter uma expectativa, um preço embutido aqui em relação ao futuro muito grande. Mas, então beleza, uma vez que a gente tem uma empresa com uma capacidade de crescimento absurda, não tem problema ter um PL de 100 vezes, porque ela, cara, em algum momento ela vai entregar isso daqui, a expectativa está embutida, mas ela acaba entregando. Então foi justamente o que aconteceu com ela. Né? Pô, ela estava com um lucro mais baixo, houve uma expectativa, jogou o PL lá para cima, ela entregou, o PL cai. Legal. Agora, se a gente volta para um PL de 100 e o mercado não acredita mais nela gerar o resultado que se esperava para o futuro, esse PL vai querer voltar aí para os 51, né? Para 51 vezes. Ou seja, isso aqui representa que o preço da ação vai cair 50%. Tá? Então, esse tipo de coisa vocês precisam entender para não ficar só comprando o ativo que está na moda e sem compreender os riscos, né? Porque existe assimetria de retorno. Então, a assimetria precisa ser positiva. Então, é o que eu falei no vídeo passado. Nem sempre uma excelente empresa vai ser um bom investimento, dependendo do preço que você entra. Tá? Então, é fundamental que você compreenda isso para não fazer cagada com seus investimentos. E se você curtiu esse vídeo, cara, deixa um dedo no like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.